Bom dia, nação, bom dia a todos os nossos amados da nação de Arro, que está conosco, começando agora mais esse programa. Um abraço a todos vocês, toda a nação de Arro, o melhor que está sendo, esse é o canal de Arroxua, do povo, da nação linda, povo que está sempre firme aí com o nosso Criador. E hoje nós vamos estar falando para vocês de uma história. E uma história importante que vai ser de muita valia para todos que estão aqui conosco, né, participando, né, de todo esse trabalho legal que Arro tem proporcionado aí à nossa nação. Bom, vocês já sabem que no mundo existe os judeus da ONU, né? Ou aqueles que se apresentam hoje como verdadeiros judeus, que são os brancos Askenazi. E nós precisamos diferenciar os judeus Askenazes os brancos, que são judeus Askenazi, dos restantes do povo branco do mundo, né? Porque eu vejo que muitas vezes, pelos e-mails que nós recebemos, a gente vê que as pessoas confundem muito quando nós falamos do povo branco, né? E às vezes a aparência que se tem é que só vai ser salvo quem for preto, do que vem dos hebreus. E quando nós falamos dos brancos Askenazi, como as pessoas não conhecem Askenazi, principalmente quando estamos dentro das abadias, das igrejas evangélicas principalmente, o evangélico não sabe o que é Askenazi. Tu pode perguntar a ele que ele não vai saber te dizer. E Askenazi, eles são a descendência de Jafé. E Jafé gerou todos os povos europeus. E para você entender mais ou menos a diferença, quando a gente falamos de povo branco Askenazi, não é a humanidade branca caucasiana, mas é um grupo bem pequeno da descendência dos Askenazi, que é uma linha sucessiva de Jafé. Você pode encontrar a palavra Askenaz principalmente no livro de Gênesis, capítulo 10, e ali você vai encontrar perfeitamente essa palavra Askenaz. Certo? Então, se você é um evangélico, um católico, um religioso, até um judaísta, e nunca tinha ouvido essa palavra Askenaz antes, então você vai encontrar ela principalmente, não é só, mas principalmente, e pela primeira vez, no livro de Gênesis, capítulo 10. E esses Askenaz, eles são um povo que não se mistura com outra linhagem. Então ele se acha
a raça pura ariana. Eles são aqueles que se consagram como a nação mais pura e limpa da terra. Por isso que eles estão hoje vestidos de judeus. Mas, se nós pegarmos a fundo a história, será que realmente é isso que está acontecendo? Bom, eu já posso te afirmar, com todas as letras, que não. Os askenazes, na verdade, eles têm mistura de sangue, sim. E como eles não puderam se misturar com o sangue dos hebreus, da linha de Jacó, da sucessão de Jacó, eles tiveram que se misturar para ter a herança do povo de Jacó. Eles tiveram que ter uma mistura do sangue de alguém próximo de Jacó. E esse alguém próximo de Jacó nada mais é do que seu irmão gêmeo, chamado Esaú. E Esaú, que perdeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, passagem essa que nós já conhecemos bastante do sistema religioso. A partir do momento que Esaú ele troca a sua primogenitura, ele se afasta do tronco da linha de Jacó, eles vão habitar em Edom. E quando você ouve falar da palavra Edom e da palavra edomita nas Escrituras, está se referindo ao tronco de Esaú, que era irmão de Jacó e que não participa das 12 tribos, porque Esaú também tem as suas tribos. E essas tribos de Esaú, os edomitas, aí também temos os amalequitas, temos os sefaditas, eles vão se misturar com o povo de Edom, e vão se misturar com o povo branco de Jafé, da linhagem dos Askenazes. Por isso que os Askenazes dizem que tem sangue negativo, porque o sangue de um branco com o sangue de um preto, fora o que nós aprendemos de RH, eles se tornam sangue negativo. E eles tiram essa onda conosco, mas não falam por que o sangue deles são negativo. Aí você que tem um sangue negativo fica assustado, porque você vai no hospital ou numa clínica saber o teu fator sanguíneo e ele diz, olha, você tem sangue negativo. Aí como já se rola nas redes que o sangue negativo ele é o sangue dos senhores do mundo, então as pessoas que têm um sangue negativo clinicamente atestado, ela se assusta. Mas só que o sangue negativo que você faz numa clínica, o seu fator RH, ele não é a mesma conotação do sangue negativo desses senhores do mundo. Por isso que se faz a confusão, e na confusão eles vão conseguindo sobressair. Então nós temos que entender alguns detalhes importantes. Se você que tem acompanhado os estudos do nosso canal aqui no YouTube, você já sabe que há 3 categorias de judeus hoje, os falsos judeus, né? E essas 3 categorias são os edomitas, os amalequitas e os cazares. E nós precisamos saber quem são os edomitas, quem foram os amalequitas, quem foram os cazares e por que eles estão no sangue dos senhores do mundo, conhecido hoje como Illuminati. Não é verdade? Nós precisamos entender isso. Então nós temos aí, nação, por exemplo,
uma questão importante: os casares. Porque esses casares que vocês estão vendo, né, e nós vamos falar sobre ele, mas vamos falar dos edomitas, né? Os edomitas, por exemplo. Os edomitas são sefaditas, que são descendentes de Edom, né? Os edomitas são descendentes de Edom. Quem é Edom? Lembra? Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E esses foram os primeiros judeus falsos da ONU, que é chamados judeus orientais, que invadiram Samaria. Eles fazem a mesma coisa como aconteceu na Bíblia, para ficar bem igual. E essa Samaria hoje estão chamando de Palestina, porque dentro da Bíblia, o que aconteceu na Samaria, eles também fizeram na Palestina, só para ficar igual à história. Nós temos também os amalequitas, que são descendentes de Amaleque, que era o neto de Edom. Está vendo? Os amalequitas eram neto de Esaú. E estes são os banqueiros de hoje, que no caso são os askenazes. Eles têm o sangue também dos amalequitas, porque a sua geração se misturou com os amalequitas, que era da linhagem do neto de Esaú. E estes são os banqueiros de hoje. Aqueles que, além de comandarem a mídia universal, incluindo a TV e a imprensa, o sistema político e religioso, o sistema de educação, de alimentação, de saúde, a indústria da guerra, da música e do cinema, eles dominam também toda a economia mundial. E entre eles estão a família Rothschild, a família Rockefeller, a família real britânica e os participantes do Bilderberg Group ou Clube dos Bilderberg. As pessoas mais ricas, influentes e poderosas do mundo, elas atuam nesses clubes de pessoas poderosas. Mas eles são uns askenazes de uma categoria mais acentuada. Eles não se apresentam como askenazi, mas sim como os descendentes de Amaleque. E abaixo deles tem os askenazim, que são descendentes de Jafé, por parte de seu filho Togarma. E esses askenazi, eles não se misturaram com sangue nenhum, como seus irmãos brancos de Jafé, da linha de Askenazi, fizeram. E nesse caso, sendo ele parte de Jafé, por parte de seu filho Togarma, você vai encontrar isso no livro de Gênesis, capítulo 10, do verso 2 ao 5, que é o patriarca dos turcos. Eles são casares, mas se autodenominam Askenazi, porque Jeremias profetizou que Askenaz e seus aliados conquistariam a Babilônia. Está lá em Jeremias 51, 27. Então, os Askenazes são europeus, ou seja, são gentios. E a única relação que eles têm com os hebreus é que se misturaram com os edomitas, descendentes de Esaú e de Edom, mas não são descendentes de Jacó. Portanto, não são israelitas. Sabe também que os verdadeiros israelitas, nação, são chamados de negros, índios e latinos-americanos, mas o grupo étnico não é o suficiente para identificarmos o povo israelita, porque nem todo negro é israelita. Os descendentes de Cã, por exemplo, são pretos, mas não são israelitas. Existem índios e pretos em várias regiões do planeta, porque, de acordo com as escrituras, Israel foi espalhado pelo mundo. Mas o povo de Cã é um povo especial. A África é um povo especial para Yahweh. Se alguém está pensando que o povo africano é um povo pequeno, que Yahweh ignora, pelo contrário.
Um dos fatores que Yahweh vai ter que fazer é levantar o povo hebreu para pedir desculpa à humanidade, porque a missão dos hebreus era se juntar com os gentios, que são de Jafé, e juntos eles tirarem o seu irmão de Cã das mãos que eles se encontram hoje, e levar Cã livre e leso para a salvação, o que não aconteceu, porque as 12 tribos quebraram a lei, desconfigurando totalmente seus objetivos celestiais e não fazendo essa junção com os brancos gentios, porque a intenção de Yahweh era juntar os pretos com os brancos, ou seja, o povo preto de Sem com os brancos de Jafé, e nessa união eles vêm com toda a força para trazer a promessa de Adão e Eva para o povo de Cã, o que não aconteceu ainda. E devido ao fato da história ter sido ocultada e a falta de conhecimento das Escrituras, as tribos de Israel vivem entre nós, mas são dadas como perdidas até hoje. Entramos no estudo das 12 tribos aqui no canal, de acordo com a Escritura, para mostrar sem sombra de dúvida quem são as 12 tribos e onde elas estão localizadas. E nós vamos passar uma por uma para vocês no próximo vídeo. Já fizemos isso em outros trabalhos aqui no YouTube, mas a nossa super live vai trazer com exclusividade fatos mais relevantes dessas 12 tribos, uma por uma. Então, antes de começar a identificar e a localizar cada uma das 12 tribos, vamos a uma introdução bem detalhada, mostrando como, quando e por que as tribos chegaram onde estão hoje, para que não haja dúvidas, porque temos de identificar as 12 tribos. E ao final desse estudo você vai entender a importância de identificá-las. Mas o sistema não vai permitir que todos saibam. Mas nós vamos começar te mostrando um pequeno motivo. Aqui, neste lugar que chamamos de América, que foi tomada pelo mundo ocidental, é onde aconteceu todo um cumprimento de uma profecia e é onde toda profecia vai se cumprir. E o sistema sabe disso. Talvez muitos de vocês saibam que os israelitas bíblicos não eram europeus. Nós provamos isso em vários estudos. O sistema religioso diz que estas são apenas imagens de um livro, mas uma imagem fala mais que 1000 palavras. Se você pegar essas imagens de livros lá da Inglaterra, da França, o próprio filme do Salvador Preto, e colocá-las em um livro, quando seus filhos forem ler as Escrituras, eles vão pensar que Abraão, Isaque e Jacó, e Judá, e José, e Moisés, e todo o povo da Escritura eram europeus. Se você permitir livros como esse, por exemplo. Deixa eu pegar aqui para a gente. Aqui está uma Bíblia católica. Aqui está uma Bíblia católica, certo? Essa Bíblia católica aqui, ela já vem ilustrada para induzir as pessoas ao erro. Então ela vai trazer aqui, imagens somente de caucasianos. Não existe preto nessa Bíblia. Aqui, Não existe preto nessa Bíblia católica. De capa a capa, só há um povo aqui, que é o povo caucasiano. Mas presta atenção, não são caucasianos representando a massa de povo branco, mas a massa askenazi deles. Porque os askenazi, eles veem os brancos que não são da sua linhagem também como goíns. Os goíns, quando eles falam goíns ali, nação, só para você entender, quando eles querem falar dos brancos, os judeus falsos, né?
Quando eles querem falar do povo branco, que eles não têm como parte deles, eles chamam de goins, que são imundos, brancos imundos, essa que é a verdade. Ou eles chamam de cristãos, que foi o apelido que eles deram para designar e separar os pretos dos brancos, que eles não gostam. Então, para você que é de cor branca, quando você vê alguém falar, pô, mas os brancos escravizaram os pretos, você tem que corrigir qualquer pessoa e dizer para ela, não, calma aí, eu concordo com você que os brancos escravizaram o povo preto e fizeram grande maldade, mas não foi o povo branco na totalidade, mas foi um grupo pequeno de brancos Askenazi, que está no livro de Gênesis capítulo 10, e que eles se misturaram com a casa de Edom para pegar o sangue da herança, só que eles se deram mal, porque Edom não tem mais o sangue da herança. Lembra que o Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha? Exatamente. Então é necessário que você corrija isso, para que esses Askenazi não joguem o povo branco de Jafé, que é a igreja, contra o povo preto, que são os hebreus, e não venha se realizar o maior plano de Yarro, que é salvar o povo de Cã, que são nossos irmãos queridos africanos. E se você não entender essa história tão simples e deixar complexar ela, você vai ficar perdido nas religiões. Porque todo o povo das Escrituras, eles não eram somente preto e também não eram somente branco, mas tinham seus personagens. Isso foi uma tática usada pela Igreja Católica Romana em todo o mundo. E quem é a Igreja Católica Romana? Ela é uma igreja que trouxe a supremacia branca, mas volto a dizer, não são brancos, qualquer branco, não são todos, é o branco Askenaz, que se define como sangue negativo, porque eles tiveram casos sexuais com os edomitas de pele preta, para tentar roubar a herança do verdadeiro povo hebreu. E eles só foram bem-sucedidos porque eles tiveram uma sorte de cumprir a profecia, que era o momento em que as 12 tribos iam ser levadas como escravo, como aconteceu na América. Não foi por causa do sangue de Edom, embora eles pensem e achem que foi. Não vamos aqui culpar a ninguém, porque sabemos que foi Yarro quem colocou as 12 tribos de Israel no estado em que se encontraram hoje e que se encontra ainda. E agora o mesmo Yarro está devolvendo a identidade ao seu povo de maneira bem tranquila, bem devagar, porque não são todos os pretos que vão saber a sua identidade antes do terremoto. Mas depois do terremoto, será uma multidão de pretos. E os brancos de Yarro, que não são da descendência de Askenazi, os europeus branquinhos, vão ajudar muito seus irmãos pretos que não fizerem parte do início da fila dos 144 mil, que puxará essa fila de pessoas que estarão na mão de Yarro. No livro de Oséias 4:1, está dizendo assim, ó: ouve a palavra de Yarro, vós, filho de Israel, porque Yarro tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Altíssimo. Você está vendo? Yarro estava apostando todas as suas fichas nessas 12 tribos para mudar o pensamento do restante da humanidade, que é o povo de Jafé e o povo de Cã. E o verso diz, e também o restante do povo hebreu, né, que nem todo o povo hebreu eram 12 tribos. Então o verso diz aos filhos de Israel para escutar a sua palavra, que está nos livros de Gênesis, Deuteronômio, Números, Levítico e Êxodo. Você veja só que interessante.
Yarro, gente, ele pleita com os habitantes dessa terra e tem um problema com Nós temos que tomar cuidado com um grupo chamado Hebreus Israelitas. Porque os Hebreus Israelitas não aceitam Yahushua como filho. Eles não aceitam o Novo Testamento. Embora eles tenham um estudo muito parecido com os nossos. Mas eles não creem no Novo Testamento. Eles não creem que Yahushua é o filho de Yarro e morreu no corpo de Melquisedeque, rei de Salém. E porque, talvez, ou porque eles não aceitam mesmo, não querem aceitar, ou porque Yarro ocultou isso das suas mentes. E nós não podemos encontrar as tribos perdidas de Israel por causa das mentiras postas em frente a essas questões. As mentiras que têm sido plantadas nas instituições para que as tribos continuem perdidas, nas instituições acadêmicas, nas instituições religiosas, na mídia. E você pode ver que não há misericórdia e não há um verdadeiro conhecimento do Criador Yarro nesta terra, nem de Yahushua, teu filho que morreu no madeiro, e muito menos de Melquisedeque, rei de Salém, que era a imagem do próprio Yarro, a forma original do ser humano na terra. Nós recebemos uma versão adulterada das Escrituras nesta terra. E a verdadeira Escritura foram substituída pela Bíblia, traduzida e tirada os nomes dos verdadeiros personagens, e eu acredito que foi Yarro que permitiu, porque se Yarro não permitisse, não tinha como cumprir a profecia. Se o nome do Yarro e se o nome de Yahushua tivesse na Bíblia hoje, a profecia da identidade perdida não teria acontecido. Porque o povo ia ler o nome do Salvador e do Criador na Bíblia e ia lembrar dos nomes deles. Ia saber quem eles são. Porque a identidade do povo de Israel está ligado literalmente ao nome de Yarro. Não que Yarro deu o seu nome somente para 12 tribos, mas ele começou pelas 12 tribos a fazer isso. Logicamente que o povo de Jafé iria ter, como vai, o povo de Cã também, e você pode ver que isso está registrado em Apocalipse. Ao vencedor dali uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um novo nome. Então veja, o novo nome não é só para 12 tribos, mas ela começou com as 12. Mas todos iam ter os seus nomes dados por Yarro. E Yarro não desistiu disso. Nos últimos dias, todos nós ganharemos um nome novo, independente se é preto, branco, amarelo, azul, você vai ganhar um nome novo. Porque Yarro vai destruir todos esses nomes sugeridos por Terron, dado aos nossos pais, para que nós perdêssemos de vez a nossa identidade. Tanto é verdade que o brasileiro, quando você fala para ele que ele é um hebreu, ele ri da tua cara e te acha uma pessoa maluca, de tanto que foi forte essa adulteração. É ou não é? E nós adaptamos uma doutrina bíblica europeia. E nessa terra, e por meio dela, as tribos perdidas não têm sido encontradas, mas elas estão sendo encontradas hoje. Por poucas pessoas, mas já é um grande avanço. Porque houve dias em que ninguém se falava disso. No livro de Daniel, capítulo 12, no verso 4, está escrito assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Todos os mistérios, todos os selos que haviam sido colocados no livro, Yarro está revelando agora aqueles que obedecem os seus mandamentos e que ensinam as suas verdades. Estes são separados do Altíssimo e o povo ao qual ele deu seus estatutos e mandamentos, como visto no estudo que nós já fizemos aqui na internet. Yarro, ele usa os habitantes de Sião
como instrumento para pôr seus planos em prática. Muitas vezes não é mencionada a sua origem por tribo, mas são chamados de Jerusalém. Por isso, muitas vezes, a confusão de Jerusalém está no Brasil. Porque Jerusalém não foi só o nome da cidade, mas também um apelido para as 12 tribos. Porque Sião, que é uma cidade dentro de Jerusalém, e Israel não é o nome de uma cidade, é o nome de Jacó, é o segundo nome que Jacó recebe de Arro, e nós também receberemos o nosso na Pedrinha Branca. Tudo que Arro vai fazer com nós no futuro, ele fez com as 12 tribos, e as 12 tribos foram extremamente ingratas, porque elas iam para outras nações para levar a promessa, e elas ficavam tão encantadas com essas nações que elas acabavam fazendo tudo de errado que as nações também faziam, inclusive pedindo um rei humano, porque a 12 tribos não precisava de reis. O próprio rei era o criador. A única nação que tinha um rei como Yahweh, o criador dos céus e da terra, eram as 12 tribos. Mas eles invejaram os povos que tinham reis humanos. E eles também queriam ter um rei humano. O criador dos céus e da terra não bastava para eles. Porque, na verdade, só existe um rei. E era para existir apenas um. Mas por causa do pedido desse povo, do clamor desse povo, olha, o povo clamado por um rei. Olha como o clamor faz as pessoas pedirem coisas erradas. E por que Yahweh, em Isaías 51:3, tem piedade de Sião? Obviamente ele terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim de Yahweh. O livro chega a dizer: regozijo e alegria se acharão, olha só, regozijo e alegria, Isaías 51:3. Regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graça, de agradecimento, que graça quer dizer agradecimento, não tem nada a ver com graça de sem dinheiro. Essa graça que não tem nada a ver de dar de graça recebeis, tem nada a ver com dinheiro isso, tem a ver de graça dar, ou seja, de gratidão dar e por gratidão receber. Esse é o sentido da palavra graça. Ações de graça, ou seja, ações de agradecimento e som de quê, nação? Som de quê? Som de quê, nação? Som de música. Leia lá. Dá uma olhadinha lá, nação, e veja o que está dizendo, ó. Som de música. Som de música. Por isso que a gente está sempre cantando aqui para vocês, né? Né? Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim, né? Quer dizer, olha bem, olha o que diz o livro de Daniel, de Isaías 51:3. Regozijo e alegria se achará nela, ações de graças e som de música. Porque a música, ela faz parte diretamente da alegria de Yahweh. E Yahweh te dá alegria e tu dá uma música para ele, respondendo por gratidão.
Tanto que quando Yahushua, lá em Apocalipse, ele tiver junto com os 144 mil, você vê que eles vão cantar um hino que ninguém vai poder cantar. Somente aqueles que tiver o selo do Criador. Olha só que coisa interessante, como que a música é algo de Yarro e Terron e Samael. O próprio Samael, ele cantava porque Yarro gostava de ouvir Samael cantar para ele. Porque Samael fazia isso com gratidão a Yarro, que lhe enchia de alegria. E Samael foi ingrato. Ele foi ingrato com Yarro, pegou a música com ele e trouxe para o planeta para poder a música vir de tudo enquanto é pessoas, de bocas, mas ninguém diz que a música foi criada pelo próprio Criador. Inclusive Yahushua vai vir cantando um hino maravilhoso em Sião, e você vai encontrar esta passagem no livro de Apocalipse, verso 14. Se você não aprendeu isso na sua denominação evangélica, ou católica, ou judaica, ou islâmica, ou qualquer ismo, é porque eles sabem que não querem dar todo o louvor a Yahweh. E isso é muito importante de você saber. É forte ou não é? Edson, que maravilha isso aí. É muito legal, gente. Bom, atendei-me. Aí continua o Isaías 51, verso 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Olha bem, de mim sairá a lei, não é mais de Moisés que vai sair a lei. A lei vai sair direto de Yarro, e não é essa lei sofrida que Moisés teve que escrever lá em cima quando o povo renegou os 10 mandamentos adorando o bezerro de ouro. No verso 5 de Isaías 51 está dizendo: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. A terra do mar hoje é a América, é o Brasil. Uma profecia que está mostrando que tem pessoas aqui na América e no Brasil esperando por ele. Ele profetizou lá atrás que um dia, em pleno século XXI, ia ter um povo no Brasil, na América, esperando por ele. E, consequentemente, muitas pessoas de várias nações, como Europa, Ásia, África, que também tem um povo lá esperando por ele, mas a grande parte do povo estão na América. Por isso que Isaías 51:5 diz: perto está a minha justiça. Calma, né? A gente não está reclamando, pô, esse negócio está acontecendo aí, cadê a justiça do Criador? Yarro não pode interferir fora do tempo, porque ele deu um tempo para Terron agir e provar que esse sistema de Terron, de Samael, de luz e trevas, essa república funciona melhor do que a monarquia de Yarro, porque o único rei é Yarro, o restante é um plágio. Então veja que ele falou: perto está a minha justiça. Perto está. Ela não está acontecendo ainda, mas ela está perto. E aparece a minha salvação. E quem quer? É Yahushua. E os meus braços dominarão os povos, Melquisedeque. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Nós estamos esperando ele. E brevemente, se você tiver um pouquinho de paciência e suportar muitas coisas que estão acontecendo, brevemente você estará no braço dele. Porque Yarro trabalha através de seus servos, e por isso somos chamados de braço de Yarro também. E isso se refere ao descendente do rei Davi, os judeus que se encontram no Brasil, de onde saíram ali reis, mas não saíram levitas. Dos levitas saíram os sacerdotes. E é mencionado em Jeremias 23 que Yarro é a nossa justiça. Como Yahushua, que aguardamos, o seu filho, o descendente direto de Melquisedeque, e não de Davi, como estão dizendo.
Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele não é da família de Davi. Ele veio dos judeus, mas ele não nasce no sangue judaico. Você veja que no livro de Jeremias 23:5 diz: eis que vem dias, diz Yahweh, em que levantarei a Davi, um renovo justo. Por que ele vai levantar a Davi, gente? Porque Davi foi o exemplo de rei que Yahweh quis. Mesmo Davi pecando, mesmo Davi fazendo besteira, mas Davi foi o único rei que deu alegria a Yahweh, mesmo errando. Por isso que está dizendo: eis que vem dias, em Jeremias 23:5, eis que vem dias, diz Yahweh, em que levantarei a Davi. Ele não vai levantar Davi, ele vai levantar a Davi, um renovo justo. E esse foi Yahushua. E esse Yahushua será o nosso rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. E lá no verso 6 de Isaías 51 diz: nos seus dias Judá será salvo. Ou seja, o povo brasileiro será salvo. Primeiro, Yahushua vai salvar o povo brasileiro da linha de Judá que se encontra aqui. E depois as outras 11 tribos, para que essas tribos elas não só se desculpem com a humanidade, como elas venham ser gratas a Yahweh e a Yahushua e a Melquisedeque, rei de Salém, para que a partir desta justiça Yahweh pode fazer o seu objetivo final, que é salvar o povo de Cã, quando ele começar a trabalhar com mão forte pelos brancos jafetitas, que vai fazer envergonhar os planos da própria besta do Apocalipse. Imagina só. Isso é muito forte, né? Esse livro de Isaías é muito forte. A Bíblia fala em Isaías 51:6 que nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Quem é Israel? As 11 tribos. Quem é Judá? A tribo dos pretos que chegaram aqui na navio tráfico negreiro. Quem são Israel? Lembra? Astecas, maias e incas, que estão espalhados em toda a América do Norte, Central e América do Sul, em vários países também espalhados. Tem nosso pessoal. No livro de Jeremias 33 é mencionado Yahweh, justiça nossa, em referência à cidade de Jerusalém, que está no meio do mar, inundada, conforme diz o livro de Daniel, capítulo 9, verso 26, que você vai poder estar conferindo. E ali diz que naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada de povo de Yahweh, justiça nossa. Isso significa que não só os anjos, mas também Jerusalém, ou seja, a tribo de Judá e a tribo de Levi estão a serviço de Yahweh para a salvação de todo Israel e das nações. Nós ensinamos a palavra e a lei de Yahweh para que a sua salvação seja alcançada, não só as tribos de Israel, mas também as nações todas. Por isso que os levitas vieram a maioria para o Brasil, mas eles não acordaram ainda, mas Yahweh tem o tempo para eles acordarem. E a instituição Yahweh, justiça nossa, foi fundada por Yahweh em Jerusalém. Nem o povo judeu preto do Brasil, e nem as 11 tribos, e nem os próprios levitas poderão e têm a autonomia de acordar o seu povo sozinho, porque a chave para acordar o povo que passou 400 anos como escravo no Brasil e na América está na mão do povo branco de Yahweh e não do povo branco de Terron, que são os Askenazes. Enquanto o povo branco também não abriu os olhos, e enquanto o povo branco não olhar para a África e ver que o objetivo e propósito de se unir-se com o povo preto de Sem é salvar a África com mensagens, com palavra de carinho, de afeto, dizer aos nossos amados africanos que eles não são menores e nem piores do que nós,
mas por causa de fatos históricos que aconteceram no meio do caminho, o povo africano ficou rendido na mão dos Askenazi, conforme diz o livro de Gênesis 9, 27. E Arro vai através dessa união de brancos de Jafé, com pretos, e não são todos, de Sem, estourar na cabeça dos africanos de Cã, que eles são tão importantes como qualquer outro povo no planeta. Mas para isso é necessário que os brancos de Arro acordem e fiquem bem esperto com os brancos de Askenazi, porque os Askenazi não têm mais a mistura pura. Eles se misturaram com o sangue de Edom para tentar roubar, e por isso que eles têm, por um determinado tempo, não só a riqueza do povo hebreu, mas se veste da identidade de um povo que está sofrendo aqui, sendo chamado de descendente de escravos. E é muito importante você entender essa base sólida da história. É muito importante. O livro de Gênesis, o livro de Salmos, 68, verso 4, ele está dizendo assim: cantai a Arro, salmodiando o seu nome. O que é salmodiar? É você pegar qualquer música que você goste, e nessa música, com a sua mente, com o seu secreto, com a sua inteligência emocional, você veja nessa música um agradecimento àquele que faz você alegre todo dia. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Nenhuma música evangélica, ela salmodia o nome de Arro, e nem de Arrucho, porque o cristianismo não fala o nome do Salvador. Ela traz outro nome para confundir e enganar a humanidade. Salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, e Arro é o seu nome, exultai diante dele. Salmo 68, 4. Você veja aí. Converter Jerusalém para que seja luz, nação, para as nações, ensinando a lei de Arro, que não é a lei de Moisés. Isaías 62, 1 diz assim, ó: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e da salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo, que a boca de Arro designará. Ele irá preparar o caminho diante dele. No livro de Malaquias 3:1 está dizendo: eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Todo-Poderoso, a quem buscais subitamente, virá ao templo. Virá ao templo. Assim, qual é o templo? É o templo de pedra? Não, é Jerusalém. Jerusalém é a morada do Criador, é o templo do Criador. O templo quer dizer morada, casa. Assim sendo, o mensageiro da aliança, em quem vos deleitais, ele virá, diz Arro. E Arro está fazendo isso através de justiça nossa, acordando um povo no Brasil e no mundo todo. O seu braço, a instituição que o representa, é o povo que fala o seu nome na terra. E esta é a essência da missão do povo de Arro. E nós temos que ficar muito, muito atentos a isso, nação. Muito atento a isso. Nós não podemos esquecer de um detalhe: de guardar o nosso timo enquanto nós estivermos vivos nessa vida temporal, e usar mais a nossa mente. Nós temos que ser bom nisso.
Nós temos que ser muito bom nisso a partir de agora. Se você não faz isso, comece a treinar como se estivesse numa academia. Você tem que aprender, e nós temos que aprender a falar com a nossa mente. Para que não as pessoas somente venham nos ouvir como se fosse com a boca, mas que falando com a mente, Yahweh e Yahushua, Melquisedeque, possa te ouvir perfeitamente, sem interferência de outras pessoas ouvindo. Nós precisamos acalmar nosso coração. Porque se você ficar esperando o mundo de paz, as pessoas mais tranquilas e virarem boas, as pessoas perversas virarem pessoas do bem, você vai estar entrando numa grande cilada. Não vale a pena você brigar por coisas. Não vale a pena você brigar por nada desse mundo. Eu demorei para entender aquela palavra quando a Bíblia diz: se alguém tirar a tua capa, dele também a túnica. Se alguém fizer você caminhar 1 milha, caminhe com ele 2 milhas. Eu não entendia muito essa passagem, mas hoje eu entendo perfeitamente. Essa passagem ela quer dizer o seguinte: quando alguém tirar a tua capa, o que representava a capa, nação? A capa, ela representava para o povo hebreu uma honra. Você vê que até os deputados, eles usam as suas capas pretas, né? Porque a capa representava para aquele povo a sua honra. Não é normal eles jogarem na moda popular uma roupa que tem a capa. Já reparou? Que eles nunca botam aqui no Brasil, principalmente, uma roupa que tem a capa. Porque a capa era a honra. Tanto que quando você vê os filmes de super-heróis, Super-Homem tem capa, o Batman tem capa, a Mulher Maravilha, às vezes, ela aparece com capa. Não é verdade? Até, às vezes, os inimigos dos super-heróis, muitas vezes, aparecem com capa. Os cavaleiros de Roma tinham capas, da Grécia também. O próprio Zorro, ele trazia uma capa. Por isso que na Bíblia está escrito: se alguém tirar a tua capa, se alguém pegar a tua capa, dê também a túnica. Por que a Yahushua falou aquilo? Porque uma pessoa sem a capa, naquele momento do campeonato, ela era uma pessoa desonrada. E Yahweh estava dizendo para esses hebreus: olha, se alguém tirar a tua honra, se alguém tirar a tua honra, que era a capa, dê também a túnica, que é a felicidade que acompanha a capa. Mas nunca dê a tua alegria, que é a coroa. A túnica representa a felicidade que a pessoa tem em receber uma capa e ser honrada por todos. E as pessoas perdiam a felicidade quando as suas capas eram tiradas. E Yahweh não quer que você fique feliz por causa de uma capa que te traz honra, mas que você fique alegre porque a sua honra seja Yahushua dentro de você. Então, se tem pessoas que querem tirar de você o que você mais ama, se você está aí tentando brigar com as pessoas por causa de coisas que estão tentando tirar de você, não estou dizendo que você tem que gostar e deixar fazer. Você tem que lutar pelo que é seu, mas não brigue pelo que é seu. Lutar e brigar são duas coisas diferentes. Lutar é você ter meios que você vai conseguir de volta sem brigar com a pessoa que está te tirando o que você tem. Se alguém está te tirando a tua capa, a tua honra, a tua reputação, está tentando sujar a tua imagem, dê também a túnica. Ou seja, esquece essas pessoas. E se agarrem a Yahushua, que melhor do que uma capa que traz honra, ele tem a coroa e o cetro, que te coroa como uma pessoa, que a pessoa mais forte e poderosa desse mundo jamais poderá combater e eliminar.
Se alguém te tirar a capa, que te tira a honra, dê também a túnica, que é a alegria da capa, que é a felicidade. Quer ser feliz com a minha capa? Seja. Quer ser feliz com o meu sucesso? Sejam. Mas eu tenho a coroa. E tendo a coroa, eu também tenho a alegria. E é isso que basta. Nessa vida tão pequena, que nós às vezes lutamos em vão por coisas tão significantes que acabam tão rápido. Entre a capa e a túnica, receba a veste branca e a coroa, e entre a felicidade de tudo isso que tu perdeu. Garanta a tua alegria daquilo que você vai receber e nunca mais você perderá. Que a terra conduza o seu corpo, que a água molhe a sua alma de esperança e que o vento sopre leve e suave sobre o teu rosto. E até que venhamos estar nesse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Um grande abraço, nação, e pra cima. Legal, né? Pra cima, pra cima. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Na 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 na. É o meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Tudo se transformou.
Agora você chegou, você que me faz feliz, feliz, você que me faz cantar assim. Na 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 Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Ainda bem